Humberto Costa participando mais uma vez aqui da CNN, sempre nos ajudando a trazer para você todos os pontos de vista. A gente busca sempre esse equilíbrio e, claro, teremos aí um senador governista também. Humberto Costa é do PT, foi ministro da Saúde. Senador, prazer falar com o senhor neste sábado. Interrompemos aí o seu Dia dos Namorados para entender um pouco melhor quais são as expectativas da CPI. A gente sabe, pelas apurações, pelas conversas, que o grupo a que o senhor pertence, o chamado G7 da CPI, sabia do risco de haver uma interpelação judicial, de que houvesse um pedido para que a justiça barrasse pedidos de quebra de sigilo. Mas a CPI entendeu que era um risco que devia correr. Eu pergunto por quê e qual é a expectativa do senhor aí diante desse apelo que foi feito ao Supremo por diversos dos alvos que a CPI elencou. Bem, nós entendemos que todos os pedidos estão bem fundamentados, eles são cruciais para a continuidade da investigação. Boa parte desses pedidos envolveu a questão de comunicações, porque é a maneira de nós descobrirmos se efetivamente o que foi dito à CPI ou aquilo que foi omitido pelos depoentes, se aquilo corresponde à verdade ou não. Por exemplo, para nós é muito importante saber se realmente aconteceu o telefonema do secretário Marcelo Campelo do Amazonas ao ministro Pazuello naquela data do dia 7 de janeiro, quando foi identificada a situação de esgotamento do abastecimento de oxigênio. E nós só vamos poder fazer isso se identificarmos que essa ligação efetivamente aconteceu. Outros casos também exigem uma confirmação do que foi dito ou do que foi informado para que nós possamos constatar a veracidade ou não de informações que foram prestadas à CPI, não é? Por outro lado, cada um vai ter que explicar de que é que tem receio, não é? Por que é que essas pessoas todas vão entrar no Supremo Tribunal Federal para pedir que o seu sigilo telemático, o seu sigilo telefônico seja quebrado? Na verdade, nós não vamos ter acesso às conversas telefônicas, não é? É apenas a constatação de que houve ou não comunicação, com quem se comunicavam, tentar reforçar certas informações que nos chegaram por meio dos pedidos, dos requerimentos que nós fizemos a diversos órgãos públicos. Então, na verdade, isso aí é uma tentativa de atrapalhar a investigação. Senador Humberto Costa, Tainá Falcão fala com o senhor agora. O relator da CPI, o senador Renan Calheiros, já informou que há uma nova fase da CPI vindo por aí para evoluir e também transformar, segundo ele, algumas testemunhas em investigados, né? E aí, a dúvida de quem entraria nesse rol de investigados, se são esses ex-ministros do governo Bolsonaro. A pergunta é se já há consenso dos senadores a respeito desse assunto e de quando o requerimento deve ser apresentado, trazendo, então, essas pessoas que passam de testemunhas para investigadas. Bem, na verdade, essa é uma iniciativa do relator, cabe a ele fazer isso. Eu acredito que ele está fazendo isso porque tem elementos que já podem definir que há indícios claros do cometimento de crimes por alguns desses que estão sendo avaliados, que foram ouvidos ou sobre os quais vieram informações até a CPI. E, naturalmente, ele vai submeter à comissão. É quando nós vamos ter, de fato, conhecimento do porquê e de que pessoas estariam nesse rol. Eu, pela minha própria avaliação pessoal, acho sim que já há indícios claros de que alguns cometeram crimes, né? Não estou dizendo que é a lista dele, porque eu não sei. Mas, na minha opinião, já existem indícios muito claros do cometimento de crimes por parte do ex-ministro Pazuello, da senhora Mayra Pinheiro e de outros, do próprio ministro Ernesto Araújo, mas isso será
uma definição do relator. É apenas uma avaliação, uma opinião minha. Senador, vamos falar um pouquinho sobre os próximos passos? A gente noticiou aqui no finalzinho dessa semana, né, essa nova estratégia, seguindo aí o receituário, né, siga o dinheiro, follow the money, e há essa tentativa de entender melhor quem foi que ganhou dinheiro com a disseminação do uso da cloroquina, da hidroxicloroquina no Brasil, mesmo após a constatação de que essas drogas são ineficazes. Eu queria entender com relação a isso, como é que o grupo que o senhor atua pretende agir agora? Bem, até o presente momento, esse debate sobre a cloroquina estava se apresentando como sendo algo onde havia uma insistência de alguns setores profissionais da área da saúde em prescrever um medicamento que comprovadamente não tem eficácia contra essa doença. Não só esse medicamento, mas todo o kit COVID. Depois a gente vai identificando que esses medicamentos também, eles funcionam como uma espécie de fetiche ideológico, né, para sustentar um enfrentamento, um debate político. Quer dizer, há um medicamento barato, milagroso, que cura tudo e que os grandes laboratórios e seus colaboradores não querem que seja do conhecimento público porque não vão vender vacina a ninguém. Mas é também parte dessa estratégia adotada pelo governo de ampliar a transmissibilidade, a transmissão da doença, a ideia de construir a imunidade coletiva. Por quê? Porque dá uma falsa segurança. Se eu tomar cloroquina, eu vou trabalhar, pego o ônibus cheio, não é? E afasto o meu medo de adquirir a doença. Também faz parte disso. Mas nós estamos começando a ver que é mais do que isso. Só para vocês terem uma ideia, entre março do ano passado e março desse ano, foram vendidos 52 milhões de comprimidos desse chamado kit COVID apenas diretamente no balcão das farmácias. Sendo que desses 52 milhões de comprimidos, 32 milhões são da cloroquina. O faturamento das empresas que produzem esses medicamentos aqui no Brasil foi multiplicado várias vezes. Além do mais, existem suspeitas muito fortes de que alguns desses laboratórios também financiaram, não é, atividades de algumas entidades, em tese formada por médicos, enfim, e que tiveram por objetivo a disseminação desse tratamento. E olhe que a gente não está colocando a quantidade de medicamentos que foram distribuídos, por exemplo, em redes de hospitais privados, pelos planos de saúde a muita gente. Houve um período em que um associado de plano de saúde chegava num hospital dizendo que estava com Covid e de imediato ganhava um kit Covid, não é, para poder utilizar. Imagine quanto isso não representou em termos de ganhos para esses laboratórios. Fora aquilo que o governo produziu por intermédio de laboratórios oficiais. Então, isso realmente precisa ser investigado. Além de que toda essa negociação sobre vacinas, especialmente a negociação do governo com a Pfizer, é muito nebulosa, é muito nebulosa, e nós precisamos ir a fundo para tentar entender algumas coisas que até o presente momento não estão claras. Quem tem uma pergunta também para o senhor, senador, é a nossa analista de política em Brasília, a Basília Rodrigues. Basília, é com você agora. Oi, senador, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de saber como ficou aí equacionada a situação do empresário Carlos Wizard, que foi convocado pelos senhores para prestar esclarecimentos à CPI da pandemia. A informação que a gente tinha é que Carlos Wizard, que quase foi indicado secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, foi notificado por vocês para comparecer à comissão, só que ele não tinha sido localizado. Acharam?
Não, até o presente momento não. Há informações de que ele estaria nos Estados Unidos. Aliás, muita gente que tem cometido mal feito no Brasil nos últimos tempos, de repente vai para os Estados Unidos, fica por lá, tentando não responder pelos seus atos, né? Aquele Alan dos Santos é um exemplo, né? Os Weintraub, esses aí, na verdade, foram também apoiados por uma situação de benesses, né? Foram ocupar cargos internacionais em nome do governo brasileiro. Agora, esse virologista, o Paulo Zamboni, Zanotto. Ele está Zanotto está indo para o Canadá, enfim. Esse pessoal dissemina ideias falsas, comete uma série de irregularidades e depois vai embora. Mas o Wizard, tudo indica, é um dos grandes mentores do grupo de empresários que dá suporte a esse movimento dos médicos, de alguns médicos, para prescrição de cloroquina e desses outros medicamentos. E nós fizemos a convocação. Se ele não vier, eu acredito que o presidente deverá exigir a presença dele sob vara, né? Se é verdade que ele está nos Estados Unidos, no momento em que ele retornar ao Brasil, ele será levado pelas autoridades a depor na CPI. É esse o entendimento que eu tenho e que eu acredito que vai acontecer, mas isso depende do entendimento do presidente da CPI. Existe alguma possibilidade de senadores da comissão irem até os Estados Unidos ou qualquer outro país onde estas testemunhas estejam para colher o depoimento? Legalmente, sim, mas eu acho que politicamente isso não é bom. Nós temos outras alternativas, né? Se ele informar que está nos Estados Unidos, morando, qualquer coisa assim, é possível nós podermos ouvi-lo por carta rogatória, e nós já estamos analisando como fazer. Não ele, no caso dele, se ele chegar aqui, ele vai ter que ir na CPI. Mas alguns que estão dizendo que estão morando nos Estados Unidos e tal, e aí nós podemos fazer um pedido para ele ser ouvido pelo Senado Federal americano. E pela pesquisa que nós fizemos, o Senado americano tem sido muito atuante quando esse tipo de situação acontece. Então, essa é uma possibilidade. Existe a possibilidade legal de irem alguns senadores, um ou dois, para ouvi-lo, mas eu não sei se politicamente isso é prudente, até porque, por esse jogo que o bolsonarismo faz, iam dizer que era uma viagem turística, que estavam passeando, recebendo diária, e o nosso objetivo é fazer essa investigação da forma mais séria possível. Maravilha. Senador Humberto Costa, do PT, falou aqui conosco. Ele é integrante da CPI da pandemia, está ali no chamado G7, o grupo que reúne senadores de oposição e independentes. Fala aqui conosco, lança luzes sobre os próximos passos desse grupo que dá as cartas na CPI ali durante a investigação. Senador, agradeço muitíssimo sua participação neste sábado. Desejo um excelente final de semana e muito bom trabalho para o senhor.